Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vire para o seu irmão e diga assim: que bom que você está aqui nessa manhã. Diga assim: Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Gente, que reviva poderoso nós tivemos semana passada, hein? Que reviva sobrenatural. Bênção, bênção, bênção. Muitos testemunhos de milagre. Nosso Deus está fazendo, amém? Ele ainda faz. Quantos creem nisso? Nosso Deus, Ele faz prodígios, maravilhas, sinais. Quem crê verá a glória desse Deus grande, esse Deus poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu vou guardar a pastora Virgínia se dirigir para as salinhas com as crianças. Minhas crianças ontem tomaram todo o sol de Capuba, de Jacaraípe. Acordaram todo vermelhos. Glória a Deus. Quem que gosta de verão? Verão é bom demais, né, gente? Eu estava sentindo a falta do calor. Meu negócio é calor, é sol na moleira, tem jeito não. Frio é bom, mas enjoa, né? Quem gosta de frio? Vocês gostam de frio, gente? Misericórdia. Misericórdia. Pastora Potira gosta de um friozinho, né? Estava no Canadá, né? Mas depois ainda bem que vem embora, viu? Para esse negócio de frio. Frio é bom assim, gente. 1 dia, 2 dias, 3, 4 já começa a enjoar. Cadê o sol, gente? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens intitulada de inteligência emocional. Diga assim: inteligência emocional. Não importa a sua área de atuação. Se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, você precisa aprender a gerir as suas emoções. Se você quiser ter sucesso na família, nos seus relacionamentos, na área profissional, ministerial, você precisa aprender a governar seus pensamentos e sentimentos. Um psicólogo e pesquisador, escritor também, da Universidade de Harvard, ele fez uma pesquisa e ele chegou à seguinte conclusão: 20% do nosso sucesso, o nome desse psicólogo é Daniel Goleman, 20% do nosso sucesso está ligado ao nosso intelecto, à nossa inteligência natural, e 80% do nosso sucesso, das nossas vitórias, não importa em que área da vida seja, estão ligados às questões emocionais. A nossa capacidade de gerir as nossas emoções, a capacidade de exercer governança sobre pensamentos e sentimentos. Eu não sei se você já observou, mas as empresas já acordaram para essa realidade. As empresas hoje buscam profissionais que não têm só um currículo excelente, mas buscam pessoas excelentes. Eu mesmo, enquanto gestor, quando vou fazer alguma entrevista de emprego, eu não busco um currículo excelente. Eu busco uma pessoa excelente. Porque a pessoa pode ter um currículo maravilhoso, mas se ela não tem competência social, se ela não tem competência emocional, ela vai dar problema. Se ela não sabe se relacionar bem com os colegas de trabalho, se ela não sabe ouvir um não, se ela não sabe abrir mão de algo individual, pensando no bem coletivo, mais cedo ou mais tarde ela vai ter problemas e vai gerar problemas na empresa. O mundo empresarial já acordou para essa realidade. Inteligência emocional, irmãos. Nós precisamos ter inteligência emocional. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, como cristãos, se tem algo que eu tenho aprendido é que nós precisamos mais do que fé para sermos pessoas vitoriosas. Durante muito tempo a igreja deu muita ênfase na fé e se esqueceu da inteligência emocional.
O que é inteligência emocional? Biblicamente falando, inteligência emocional é a sabedoria de Deus. Diga assim, inteligência emocional é a sabedoria de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a desenvolver inteligência emocional. Nós precisamos aplicar a sabedoria de Deus à nossa alma, às nossas emoções, para que nós sejamos pessoas vitoriosas. O nosso inimigo, Satanás, ele está nessa terra há milênios, e ele teve tempo suficiente para te observar, para me observar, para observar a humanidade e saber quais são as nossas fragilidades. Quando Deus estava ali em um diálogo com Satanás, o que ele pergunta para Satanás? Você observou meu servo Jó? Ou seja, ele está aqui há muito tempo, ele teve tempo suficiente para nos observar, saber as nossas dificuldades, saber nossas fraquezas, saber aquilo que nos causa ferida, nos causa dor. Mas isso que eu vou te dizer, nós não estamos em pé de desigualdade com Ele. Nós temos a palavra de Deus, que é um livro milenar, e aqui nós podemos aprender a sabedoria de Deus para que sejamos pessoas vencedoras. Quantos podem dizer glória a Deus? Pastor, o que é inteligência emocional então? Inteligência emocional, irmãos, não é você se negar a ter pensamentos e sentimentos ruins. Não é você se culpar por ter pensamentos e sentimentos que você não deseja. Porque nós não temos controle. Ouça o que eu vou te falar, isso é uma chave mestra para que você possa entender sobre inteligência emocional. Nós não temos controle sobre pensamentos e sentimentos. Você quer ver só? Vou fazer uma dinâmica com os irmãos. Não pense em um navio vermelho. Todo mundo pensou em navio vermelho. Sabe por quê? Você não tem controle sobre os pensamentos e sentimentos que estão dentro de você. Mas pastor, como que eu faço então para eu ter pensamentos e sentimentos bons? Você tem controle sobre o que você ouve e vê. O que você ouve e o que você vê é que vão determinar os seus pensamentos e sentimentos. Por isso que Davi certa vez disse: não colocarei diante dos meus olhos coisa torpe. Porque ele sabia que se ele colocasse diante dos olhos dele coisa torpe, ele estaria pensando pensamentos torpes. É por isso que é muito importante você escolher bem o que você ouve e o que você vê, porque isso vai gerar pensamentos, isso vai gerar sentimentos. Agora, uma vez que você ouviu e viu, você não tem controle sobre os pensamentos e sentimentos que estarão dentro de você. Quem consegue entender? Inteligência emocional passa por isso em primeiro lugar. Você decidir bem o que você ouve e o que você vê, para que os seus pensamentos sejam puros, seus sentimentos sejam puros. Agora ouça, a inteligência emocional também nos ensina que mesmo quando estamos sendo bombardeados por pensamentos e sentimentos ruins, nós não iremos reagir de acordo com o que eles estão dizendo. Não iremos ser conduzidos por pensamentos e sentimentos ruins. A inteligência emocional nos ensina a gerenciar esses pensamentos, esses sentimentos, gerenciar as nossas emoções, ao ponto da gente usar a emoção certa para agir. Usar a emoção adequada para agir. Então, a inteligência emocional, a sabedoria de Deus, vai sempre nos levar a agir de uma forma que nós não vamos criar outro problema. Porque não basta você agir para resolver um problema. Tem muitas pessoas que agem para resolver um problema e criam outro. Por exemplo, você está com a dívida no banco, você tem um problema, aí você pega dinheiro emprestado com a agiota. Você criou um outro problema. Você resolveu o seu problema com o banco, mas você criou um outro problema.
Isso não é inteligência emocional, isso não é sabedoria divina. A inteligência emocional, a sabedoria divina vai te auxiliar a resolver o seu problema sem criar outro. Você quer instruir o seu filho, corrigir o seu filho, você quer disciplinar o seu filho, mas aí você é bruto, é agressivo. Aí você se excede com ele, na tentativa de resolver um problema você cria outro. Você machuca, você fere. Isso não é inteligência emocional. Isso não é a sabedoria divina. E hoje, irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que eu julgo ser a principal armadilha do diabo para nos aprisionar, para nos ferir, para nos machucar, para impedir com que a gente tenha acesso às oportunidades que Deus tem preparado para nós, que é a ofensa. Diga, ofensa. Irmãos, a ofensa é a principal armadilha do diabo para nos paralisar, para nos ferir, para nos machucar. Como eu disse, ele está na terra há milhares de anos. Ele teve tempo suficiente para observar a humanidade e saber o que nos toca, saber o que nos para, saber o que nos destrói. Ele sabe exatamente o que usar para cumprir o plano dele, que é roubar, matar e destruir. A ofensa é a principal armadilha que ele usa para nos derrotar. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu já falei essa frase algumas vezes aqui na igreja. E essa frase é mais do que uma frase, é um princípio espiritual e emocional que eu carrego comigo. Mais importante do que perdoar é não se sentir ofendido. Diga assim: mais importante do que perdoar é não se sentir ofendido. Irmãos, perdão é remédio, não se sentir ofendido é maturidade. Diga assim: perdoar é remédio, não se sentir ofendido é maturidade. Nós precisamos aprender a não ter um coração que se ofende por qualquer coisa, que se ofende com facilidade. O nosso coração precisa ser inofendível. Nem sei se existe essa palavra. O meu coração, o seu coração precisa estar guardado pelo Espírito Santo de Deus, para que as ofensas não nos toquem, não nos paralise, não nos fira. Sobre tudo que se deve guardar, a palavra de Deus vai dizer: guarde o teu coração, porque deles procede a fonte de vida. Um coração ofendido produz morte, gera morte, não vida. Quem está entendendo? Um coração que se ofende por qualquer coisa libera amargura, libera ressentimento, sementes malignas, ao invés de gerar vida. Olha o que diz a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 19, versículo 11. Eu vou ler a versão NVI, Gui. Versão NVI, Provérbios capítulo 19, versículo 11. Está escrito assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Diga assim: a minha glória é ignorar as ofensas. Sabe o que é que o livro da sabedoria está nos ensinando? Porque Provérbios é o livro da sabedoria. Esse livro está nos ensinando o seguinte: que as ofensas não irão parar de chegar até nós. Elas não irão parar de chegar até nós. Sabe por quê, irmãos? Nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. No mundo ideal, somos amados incondicionalmente, não importa o que a gente faça. No mundo ideal, as pessoas perdoam 70 vezes 7 por dia. No mundo ideal, as pessoas não julgam para não serem julgadas. Mas, no mundo real, somos rejeitados e abandonados porque nós menos esperávamos que fizesse isso. No mundo real, somos criticados pelos nossos familiares, traídos pelos nossos amigos,
Ou seja, o mundo real vai nos ensinar que nós precisamos aprender a administrar o que o outro faz conosco, administrar o que o outro fala a nosso respeito. O mundo real nos ensina isso. O mundo ideal, irmãos, é aquele mundo que nós contemplamos pela fé. É aquele mundo em que Jesus estará reinando nessa terra e não haverá mais choro, lágrima, dor. Esse é o mundo ideal. Jesus ele veio à terra para sinalizar acerca de um mundo ideal. Mas, para que a gente possa chegar no mundo ideal, nós precisamos ser vencedores do mundo real. Nós precisamos aprender a viver neste mundo real, um mundo de dores, de rejeições, de abandonos, de ofensas. Precisamos viver nesse mundo, aprender a viver nesse mundo tal como ele é. E o texto está nos dizendo o seguinte, que a nossa glória... Você quer ser uma pessoa gloriosa? Quantos querem ser pessoas gloriosas que levantam a mão? Existe uma glória reservada a nós, irmãos. Existe uma glória que está reservada aos homens. Salomão está dizendo que a glória dos homens é ignorar as ofensas. Quando as ofensas vêm, você ignora. Irmãos, nós como cristãos temos a obrigação de ignorar as ofensas. Porque mais importante do que você perdoar é você não se sentir ofendido. A pessoa que está ofendida não vê as oportunidades que Deus está colocando diante dela. A pessoa ofendida se rebela contra pastor, a pessoa ofendida se rebela contra seus pais, a pessoa ofendida, ela não consegue se relacionar com ninguém. Ao longo da jornada dela, ela foi se alimentando de migalhas de ofensa e o coração dela se tornou um coração ofendido. Nós precisamos aplicar a sabedoria de Deus, a inteligência emocional, a nossa alma, para que a gente não seja uma vítima daquilo que as pessoas fazem e falam a nosso respeito. Certa vez eu ouvi uma frase interessante. A frase dizia o seguinte: o que determina o seu destino não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Posso repetir? O que determina o seu destino não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com tudo isso que fizeram com você. As feridas, as mágoas, os traumas não têm poder para determinar o seu destino em Deus. O que vai determinar o seu destino em Deus, o seu futuro em Deus, é como você vai reagir a tudo isso que aconteceu com você. É o significado que você vai dar à sua história. Nós precisamos aprender, como diz Freud, a ressignificar a nossa história, história de dor, de traumas, de dificuldades. Ouça o que eu vou te dizer. Sempre que você está diante de uma decisão, de uma escolha que você tem que fazer, o seu cérebro vai no passado buscando uma referência de algo parecido que aconteceu lá atrás, para te auxiliar a tomar decisões e escolhas. Se a sua vida está fundamentada na dor, no abandono, na rejeição, as suas decisões no tempo presente, suas escolhas no tempo presente, vão sempre te manter num ciclo de derrota, porque o seu cérebro ele vai sempre no passado, para buscar um significado para o que você está vivendo hoje. Se você não é curado, se você não é restaurado, se você não recebeu o toque do Espírito Santo, para levar embora a dor, a mágoa, o ressentimento, essa ofensa, que muitas vezes fica no nosso coração. Tem pessoas que estão ofendidas com o seu pai, de coisas que aconteceram há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás. Tem mulheres que estão ofendidas com o seu ex-marido, por tanta humilhação que ele te submeteu, de coisa que aconteceu há 10 anos atrás. O Espírito Santo te trouxe aqui para curar suas emoções. Ele te trouxe aqui para tocar na sua alma. Ele te trouxe aqui para blindar
a sua identidade e dizer para você: continue caminhando, abra mão dessa ofensa, abra mão dessa humilhação, segue firme para o alvo, esqueça o passado, para que você possa viver o novo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O texto está dizendo: a glória do homem é ignorar as ofensas. Você só consegue ignorar as ofensas se você, através da sabedoria de Deus, se torna uma pessoa paciente. Olha o que o texto está falando: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Diga assim: a sabedoria me dá paciência. Irmãos, nós negligenciamos muito esse tema paciência. Achamos que é um tema trivial, básico, e muitas vezes não damos tanta importância. A paciência é algo tão poderoso. A paciência pode fazer tanto bem a nós, que Salomão está dizendo que a sabedoria do homem lhe dá paciência para ignorar as ofensas. Irmãos, quando você é uma pessoa paciente, você deixa de ter uma emoção hipersensível. Pessoas que não são pacientes tem uma emoção hipersensível, e quem tem uma emoção hipersensível facilmente se torna escravo da ofensa. Quem tem um coração, uma alma hipersensível, o diabo encontra guarida no coração dela com muita facilidade. Porque sabe qual é a verdade, irmãos? Quando a gente fala de feridas emocionais, o diabo vai apenas potencializar as fragilidades que já estão dentro de nós. Ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe como te tocar, ele sabe como alcançar o objetivo dele com você. Ele está te observando, ele está te observando todos os dias. Olha lá, ó. Chegou no trabalho, ninguém deu bom dia, já ficou chateado. Amanhã eu vou criar um ambiente para ninguém dar bom dia para ele de novo. É assim que o diabo trabalha. Olha lá, ó. Ficou ofendido porque o pastor passou e não deu a paz do Senhor a ele. Às vezes o pastor nem te viu. No outro dia, alguma situação vai acontecer para que esse ciclo de ofensa permaneça na sua vida. Ele nos observa, ele está olhando para nós, ele nos conhece, ele não sabe o que a gente pensa, ele não sabe o que a gente sente, mas ele deduz através das nossas ações. Quem está entendendo? Ele deduz. Olha lá, deu certo o que eu fiz, ficou ferido, ficou machucado, ficou ofendidinho, porque o diabo debocha da nossa cara, irmãos. Olha lá, ficou ofendidinho, tadinho dele, vou continuar, vou dar uma apertadinha a mais. Irmãos, ouça o que eu vou te falar: nem tudo na vida acontece do jeito que a gente quer e espera. Tem pessoas que não sabem ser contrariadas, e eu fico assustado, porque como que uma pessoa se diz cristã e não sabe ser contrariada? Se ser cristão é ser um contrariado, porque nem tudo é de acordo com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus. Como que você é cristão se você não sabe ser contrariado? Deus me contraria todos os dias, porque todos os dias eu quero fazer aquilo que não convém, quero fazer o que é errado, quero pecar, mas Deus fala: não é assim que eu quero que você viva. Eu falo: tá bom, Senhor. Como é que você não quer ser contrariado? Amadurece essa emoção, amadurece essa alma. Nem tudo é do jeito que você quer e espera. Hoje vai dar problema, hein? Cristão tem que saber ser contrariado, irmãos, porque Deus nos contraria todos os dias. Então, a paciência faz com que a nossa alma deixe de ser hipersensível. Não somos mais escravos das emoções, não nos tornamos vítimas do que falam ou pensam ao nosso respeito. E eu fico imaginando, irmãos, Davi, certa vez, o profeta, sacerdote e juiz Samuel foi na casa do pai de Davi, Jessé,
para escolher o futuro rei de Israel. Samuel falou bem assim: reúne todos os seus filhos. Jessé reuniu. Só que ele se esqueceu de um, Davi, que estava pastoreando no campo. Todos os filhos se ajuntaram diante de Samuel, mas Jessé simplesmente esqueceu de Davi. Rejeição. Isso foi uma forma de rejeitar Davi. A gente não sabe o que estava envolvido nessa questão emocional no relacionamento de Jessé com Davi, mas o fato é que ele rejeitou Davi. Samuel, então, depois que Davi vem, ele unge Davi, ele escolhe Davi. E sabe o que me chama a atenção? É que, em que pese Jessé ter se esquecido de Davi, não há um relato sequer na Bíblia de Davi se esquecendo do seu pai. Sabe por quê? Para Davi, o princípio da honra era maior do que a ofensa que ele tinha recebido do pai. Quando os princípios de Deus não são mais fortes em seu interior do que as ofensas, você vai viver fechando portas espirituais para você. A palavra do Senhor diz: honre teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. É uma promessa de longevidade. Davi tinha muito forte esse princípio dentro dele. Quando veio a ofensa bateu e voltou. A ofensa bateu e caiu por terra. Por quê? O princípio protegiu o coração de Davi. Você quer vencer as ofensas? Mergulhe nos princípios de Deus. Busque conhecer os princípios de Deus e aplicar a sua alma. Aplique a sabedoria de Deus, os princípios de Deus à sua alma. Pastor, o que é princípio? Princípio é um critério de compreensão. Se você quiser conhecer a Deus, o coração de Deus, você precisa conhecer os seus princípios. Como Deus trabalha, como Deus age, como Deus faz. Princípio é critério de compreensão. Se você quiser compreender o coração de Deus, o agir de Deus, conheça os princípios dele e aplique a sua vida. Jessé se esqueceu de Davi, mas Davi nunca se esqueceu do seu pai. Você lembra quando ele foi enfrentar Golias? Uma das recompensas era que a casa do seu pai seria isenta de impostos. Se ele tivesse ficado ofendido, ele não teria lutado pela casa do seu pai. Muitos filhos, por terem sido ofendidos pelos seus pais, por terem sido feridos pelos seus pais, abrem mão do princípio da honra. E como eu já ministrei aqui algumas vezes, quando você quebra o princípio da honra, você entra num ambiente de demônios, e é nesse ambiente que você perde, é nesse ambiente que você fica privado de usufruir das promessas do Senhor. Certa vez, acusaram Jesus dele ter demônios. Jesus, você tem demônios, acusação dos líderes religiosos da época. Você opera por Beelzebu. Você tem demônios. Qual foi a resposta de Jesus? Eu não tenho demônios. Pelo contrário, eu honro ao meu Pai. Ele poderia ter dito assim: eu não tenho demônios, eu sou cheio de Deus. Eu não tenho demônios, eu sou cheio da unção de Deus. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: eu não tenho demônios, eu honro ao meu Pai. O que Jesus estava ensinando é o seguinte: que a desonra é a habitação de demônios. A desonra é a habitação de Satanás, é o império das trevas. Não deixe o inimigo te empurrar para a desonra por causa das ofensas. Muitos filhos hoje se rebelaram contra seus pais. Não conseguem nem ouvir mais a voz de seus pais. Têm raiva dos seus pais. Por quê? Por causa da ofensa. E isso te leva a quebrar um princípio espiritual que te prejudica. Agora nós, pais, também temos muita responsabilidade na criação e educação dos nossos filhos. Porque muitas vezes nós, sem querer, ofendemos eles. Gente, é muito fácil ofender um filho. É muito fácil. Você trabalha, se esforça para pagar a escola, aí ele não valoriza a escola, não estuda, tira nota baixa, você é burro mesmo, não quer nada com nada. Quer nada com nada nessa vida, não vai dar certo. É muito fácil você ofender um filho quando as suas emoções estão afloradas.
Eu tive uma experiência essa semana. Eu e a pastora Virgínia, a gente sempre contava essa história, rindo, né? Que legal, que engraçado. De uma situação que aconteceu lá em Sergipe, quando a gente estava fazendo missão lá. Teve uma vez que acabou o culto na igreja, o culto de jovens, e aí ficou uma mochila velha na igreja, no banco da igreja. Aí a Virgínia falou bem assim, vamos levar para casa, porque lá o local que a gente fazia culto não tinha movimento durante a semana. Vamos levar para casa, a gente vê de quem que é, depois a gente entrega. Aí todo final de semana a gente levava a mochila para a igreja para saber de quem que era, e o dono não apareceu, provavelmente eu era um visitante, não tinha nome, telefone, não tinha nada. E aquela mochila foi ficando em casa. E aí, teve um dia que eu estava limpando as coisas lá, eu falei assim, hoje eu vou jogar essa mochila fora. A Virgínia falou assim, meu amor, não joga a mochila fora, o dono vai aparecer. Aquelas coisas de mulher, né? O dono vai aparecer, não joga fora. Eu falei, não, eu vou jogar fora, esse negócio aqui, essa mochila aqui em casa. Aí eu me irritei, peguei a mochila e fui pro lixo. Aí quando eu fui jogar a mochila fora, Deus falou comigo, para eu não jogar a mochila fora. Aí eu voltei. Aí quando eu cheguei em casa, a Virgínia falou bem assim, eu sabia que Deus ia falar com você. Deus falou assim, né, meu filho, não joga a mochila fora não. A pessoa pode estar precisando, fica mais um pouquinho porque o dono vai aparecer. Eu falei assim, não falou assim não. Ele falou assim, Diego, você não presta nem para guardar a mochila, hein? Você não presta nem para guardar algo que não é seu. Aí a gente começou a brincar com isso, né? E a gente sempre falava assim, com a Virgínia Deus fala como cordeiro, comigo fala como leão. A gente já contou essa história várias vezes. Essa semana Deus falou comigo muito forte. Deus falou comigo o seguinte, aquela voz não era minha voz. Aquela voz era a voz do seu pai, a forma como seu pai falava com você. E você aprendeu a ouvir a minha voz pela a forma como seu pai falava com você. E o Espírito Santo falou comigo algo muito forte, que a forma como um pai fala com o filho, será o tom que aquele filho vai ouvir a voz de Deus em seu interior. Deus falou comigo, filho, aquela não era a minha voz. Você ouviu a minha voz de acordo com a forma com que o seu pai falava com você. Falei, o que eu faço agora, Senhor, com isso? O que eu faço com isso? E eu percebi que eu tinha algumas ofensas em meu coração que eu precisava perdoar meu pai ainda. Porque havia ainda algo na minha vida que eu precisava resolver. Entregar um sentimento, entregar uma emoção, entregar traumas que haviam acontecido na minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a forma que falamos com nossos filhos, porque isso vai modular o tom da voz que o seu filho vai ouvir no interior dele. Porque Deus é pai. E nós transferimos automaticamente essa referência de pai, do nosso pai biológico, para Deus. Aí a gente se torna pessoas adultas e a gente, como um disco arranhado, como um CD arranhado, a informação chega correta, mas se o CD estiver arranhado, o disco estiver arranhado, o som não vai ser bom. Quem está entendendo? Eu achava que era a voz de Deus, não era a voz de Deus. Deus falou comigo, filho, eu sou bom, eu te amo. Essa voz não é a minha voz. Essa é a forma como você está me ouvindo por causa do tom da voz do seu pai com você. Qual é a voz de Deus que brada no seu interior? É interessante isso. Cada um ouve a voz de Deus de uma forma dentro de si. Sim ou não? Se o seu pai vivia gritando com você, falando alto com você, berrando com você, com ignorância com você, é bem provável que quando você for ouvir a voz de Deus, esse vai ser o tom da voz de Deus que vai ressoar em seu interior.
e você acha que é Deus falando com você. Pode não ser Deus. Diga assim, pode não ser Deus. É forte isso, né? Irmãos, é por isso que a pessoa ofendida, ela não sabe orar. A pessoa que tem um coração ofendido, ela não sabe orar, porque a oração dela vai ser sempre de vingança, de retribuição, pesa a mão, Senhor, e Deus não é um Deus que trabalha assim, irmãos. Tem um monte de música que é cantada na igreja, que é música produzida por um coração ofendido, tal como quem me viu passar na prova não me ajudou, quando você me vê na bênção, você vai se arrepender. Coração ofendido. Ah, é, Fiduma? Quando você me vê na bênção, você me rejeitou, me abandonou? Então tá bom, então. Quando você me vê na bênção, segura que eu vou para cima de você agora, seu Fiduma. Coração ofendido. Agora o coração que é livre, a Ele a glória, a Ele a glória. Você pode cantar? A Ele a glória. O coração está em paz. Para sempre, amém. Mais uma vez, a Ele a honra, a glória. A Ele a glória. Flui rio de água viva. A Ele a glória. A Ele a glória. Só um coração livre canta assim. Só um coração livre tem essa capacidade de adorar o Senhor com coração puro. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem mãos limpas e coração puro. Quem tem mãos limpas e o coração puro. Nós precisamos aprender a combater as ofensas. E a gente poderia falar de José. Porque José, irmãos, a história de José é tremenda. Deixa eu voltar um pouquinho em Davi. Peraí, antes de José, deixa eu voltar em Davi. Você lembra quando Davi, ele chega no fronte de batalha, ele foi levar uma marmita para os seus irmãos. Jessé, seu pai, falou bem assim: leva a marmita para os seus irmãos. Aí quando ele chega no campo de batalha, o que os irmãos fizeram com ele? Zombaram dele. Liberaram ofensa. Você veio aqui só para ver a guerra, Davi, eu conheço seu coração, ó. Aí quando Davi foi lutar com Golias, zombaram dele de novo. Quem você acha que você vai lutar contra Golias? Você é pequenininho, raquítico. Olha o tamanho do Golias. Irmãos, o que Davi estava fazendo ali no campo de batalha? O que ele foi fazer lá? Servir os irmãos, diga servir. Aqueles a quem Davi estava servindo liberaram a palavra de ofensa contra ele. Davi não retribuiu a zombaria, ele continuou servindo. Ele pode ter largado aquela marmita lá e falar assim: vocês, estou aqui fazendo o meu melhor, vim aqui me arriscar, nem estou na idade ainda de participar de guerra nenhuma, de batalha nenhuma, toma aqui essa marmita aqui, eu vou embora. Ele pode ter feito isso, ter zombado também dos irmãos. Mas a ofensa não roubou o propósito de Davi. O propósito de Davi era maior do que a ofensa. Davi já havia sido ungido a ser rei. A unção já estava sobre a vida dele. Ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele não permitiu que a ofensa fosse maior do que o propósito dele. Então ele continuou servindo. Ouça o que eu vou te falar. Tem gigantes que você só vence quando você mantém um coração de servo. Vou repetir. Tem gigantes que você só vence quando você conserva o seu coração de servo. O diabo vai querer lançar ofensa para que você pare de servir. É aí que você é derrotado por gigantes. Diga, meu Deus. Davi estava ali servindo. Estava servindo. Você precisa aprender a servir para vencer gigantes. E muitas vezes o diabo te ofende,
lança feridas, machucaduras, palavras duras. Por quê? Ele quer roubar o seu coração de servo. Através da ofensa, ele faz com que você pare de servir. Irmãos, eu já fui muito influenciado negativamente pelas ofensas. Muito. Até que um dia eu falei assim: chega, acabou. Eu não vou dar mais poder para as pessoas me ofender. Porque quando você se importa demais com a opinião do outro a seu respeito, quando você se importa demais com o que o outro pensa a seu respeito, você está dando poder a elas para te ofender. Você não é o que o outro pensa a seu respeito, o que o outro fala a seu respeito. Você é o que Deus pensa a seu respeito. Você é o que a palavra de Deus declara ao seu respeito. Não dê legalidade, oportunidade para o diabo lançar ofensa em seu coração. Isso não significa que você não vai ouvir palavras de correção de quem você sabe que te ama, que quer o seu bem, mas ouça, nós não podemos dar poder para as pessoas nos machucar e nos ferir. Davi estava ali, e ele perseverou no seu coração de servo. Mais para frente, Saul estava perseguindo Davi, querendo matar Davi. E aí teve um dia que Davi teve a oportunidade de acabar com aquilo tudo e matar Saul. Saul estava lá, de forma vulnerável, fazendo suas necessidades. Davi poderia vir por trás e matar Saul. Davi corta apenas um pedaço das vestes de Saul e mostra para Saul que ele não queria matá-lo, que Davi não era inimigo dele. E aí ele fala o seguinte: como eu poderia tocar no ungido do Senhor? Irmãos, se Davi tivesse um coração ofendido, se a ofensa tivesse invadido o coração de Davi, por tanta perseguição que ele sofreu de Saul, ele teria destruído aquilo que Deus levantou. Porque assim, a ofensa sempre vai te levar a destruir aquilo que Deus edificou. Para de falar mal da igreja, porque quem edifica a igreja é o Senhor. Às vezes você foi machucado por um líder, por um pastor, aí você agora está falando mal de igreja. Ei, igreja é projeto do Senhor, igreja é projeto de Deus. Guarde o seu coração, para que você não toque naquilo que Deus levantou. Me ajuda com as crianças. Eu quero rapidamente, tinha mais coisas para falar, quero rapidamente te dar 3 ferramentas para que você possa vencer a ofensa. Primeira coisa, você quer vencer a ofensa? Quem quer vencer a ofensa? Quem quer ter um coração guardado e protegido para que você não tenha um coração ofendido? Levanta a mão, diga amém. Primeira coisa, vença o orgulho. Diga assim: eu preciso vencer o orgulho. Sabe por quê, irmãos? A pessoa orgulhosa sempre vai tirar satisfação com a pessoa que acha que você não é uma boa pessoa. Aí você fala assim: como é que você não acha que eu sou uma boa pessoa? Como que você acha que eu sou uma pessoa ruim se eu sou uma pessoa excelente? Aí você vai tirar satisfação com ela. Isso gera o quê? Ofensa. O orgulhoso, ele não leva desaforo para casa. O orgulhoso, ele vai sempre querer confrontar, tirar satisfação. Isso vai gerar o quê? Ofensa. Você quer vencer a ofensa? Você quer ter um coração protegido de ofensa? Vença o orgulho. Seja humilde. Pastor, como que eu devo entender a humildade nesse sentido? O que a pessoa está falando não é nem metade do que você realmente é. Se alguém está falando mal de você, irmãos, isso não é nem metade do que você realmente é. Todos nós somos carecedores da graça de Deus. Seja humilde. Não permita com que o que o outro está falando molde a sua identidade. Seja humilde.
Para de querer manipular a atitude do outro, controlar o que o outro faz e fala com você. Tenha humildade. Para de querer tirar satisfação de tudo que acontece. Primeira coisa, se você quiser vencer a ofensa, você precisa antes superar o orgulho. Diga assim: eu preciso superar o orgulho. Segunda coisa, nós não podemos ter desequilíbrio emocional. Sabe por quê? A pessoa que ela é desequilibrada emocionalmente, ela vai viver debaixo de discussão. E a discussão vai sempre gerar contenda, confusão, ofensa. Não seja uma pessoa desequilibrada emocionalmente. A Bíblia fala que é melhor você ouvir do que você falar. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Seja uma pessoa equilibrada emocionalmente. Busque a sabedoria de Deus para você se relacionar com a sua esposa, com seus filhos, com o seu chefe. É melhor, irmãos, você ficar calado e abrir a sua boca diante do altar de Deus, do que você falar diante dos homens e errar. Você não precisa ter uma resposta para tudo. Você não precisa ter uma opinião para tudo. Você não precisa vencer discussões. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes um casamento ele é destruído porque os cônjuges querem vencer as discussões. Querer vencer uma discussão pode custar o seu casamento. Querer vencer uma discussão pode destruir a sua amizade com aquela pessoa que você ama. Tem equilíbrio emocional. Terceira coisa, tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Diga assim: eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que a ofensa faz? A ofensa te impede de ouvir a voz de Deus. Te impede de ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Essa semana eu vi algo interessante. Eu estava fazendo um curso de noivo com um casal lá de Aracaju, fazendo um curso online com eles. Eles vão casar agora dia 6 de dezembro. E aí, a pessoa falava comigo assim: poxa, pastor, está tão difícil, eu não estou ouvindo a voz de Deus, tantos desafios. E aí naquela hora o Senhor falou comigo o seguinte, eu perguntei: você está orando? Está lendo a Bíblia? Aí ele falou assim: não estou muito. Aí eu falei o seguinte: você só reconhece a voz que você está habituado a ouvir. Você só reconhece a voz que você está acostumado a ouvir. Irmãos, se a minha esposa falar que eu reconheço a voz dela. Sabe por quê? Eu ouço a voz dela todo dia, e ouço bastante. Ainda bem que ela não está aqui. E ouço bastante. Todo dia eu ouço a voz dela. Fala bem. Uma excelente comunicadora. Se ela falar que no meio de um monte de mulher, eu reconheço a voz dela. Sabe por quê? Eu estou acostumado a ouvir a voz dela. Você só reconhece a voz que você está acostumado a ouvir. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não está acostumado a ouvir a voz de Deus. Você quer reconhecer a voz de Deus no meio do problema? Não vai reconhecer a voz de Deus. Não é que Deus não está falando, é porque você não está acostumado a ouvir a voz dele. Então, quando as suas emoções estão afloradas, sentimento aflorado, desafio, turbilhão dentro de você, tempestade, você fala: Deus não está falando. Ele está falando, é porque você não está acostumado a ouvir a voz dele. Não ora, não lê a Bíblia, não tem intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias, igreja. Todos os dias, a voz do Senhor tem que bradar dentro de nós, porque na hora da dificuldade, da tribulação, da luta, pode ter muitas vozes falando. A voz do problema, a voz da afronta, a voz da ofensa, a voz da humilhação, mas a voz de Deus, quando falar, quando bradar, você vai reconhecer essa voz.
E é essa voz que vai te guiar, é essa voz que vai te direcionar para que você continue cumprindo a vontade dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa é a primeira parte da mensagem da série Inteligência Emocional. Nós vamos dar continuidade na semana que vem. Quantos foram abençoados, diga amém. Então você vai voltar na semana que vem, você vai trazer um convidado, amém? Para ouvir essa palavra de Deus. Nós não precisamos de mais uma palavra de homens, nós precisamos de uma palavra de Deus, amém? Diga assim: eu preciso de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Inteligência emocional. Irmãos, não basta ter fé, precisamos ter sabedoria. Semana que vem nós vamos falar sobre Abraão. Abraão teve fé para sair da casa do seu pai, da sua parentela, porque essa foi a orientação de Deus para ele. Mas ele levou Ló. Ele teve fé para sair, mas não teve sabedoria para fazer as escolhas das pessoas que iriam no caminho com ele. Sabe o que significa o nome Ló? Ló significa véu. Diga véu. Enquanto o véu esteve com Abraão, ele não pôde enxergar as promessas de Deus. Teve briga, teve confusão. Abraão teve que mandar Ló embora. E aí Deus voltou a falar com Abraão. Semana que vem, cenas para o próximo. Só para vocês ficarem com vontade de voltar, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor para que nos revista com a sua unção, com o seu poder, com a sua graça. Eu quero profetizar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, um coração livre para amar, livre para servir, um coração blindado pela sua presença, pela sua glória, pela sua unção. O nosso coração será inofendível, o nosso coração não será tocado pelo inimigo, pelas flechas que voam de dia e de noite. O nosso coração está guardado pela sua palavra, pelo seu propósito, pela missão que o Senhor deu para nós. Em nome de Jesus, eu profetizo palavras brandas, palavras leves saindo da boca do seu povo. Em nome de Jesus, eu profetizo casamentos que vivem em paz, em harmonia. Eu profetizo alegria na criação dos filhos, leveza. Em nome de Jesus, eu profetizo maturidade espiritual, emocional sobre o teu povo, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.